Mujeres sembrando sueños. El podcast donde cada historia es una semilla. Bienvenidas al viaje. Presentado por Ludi Adelino. Bienvenidas a Mujeres Sembrando Sueños. Hoy vamos a conocer a Mariluce María Souza, una activista, artista plástica autodidacta, escritora y gestora cultural con más de una década de trabajo en la favela O Complexo do Alemão, en Río de Janeiro, Brasil. Es fundadora y directora de Favelart, donde usa el arte como herramienta de transformación social con muchos fines y sobre todo para generar ingresos para comunidades periféricas. Su trabajo conecta la economía creativa, el turismo comunitario, la comunicación popular y la educación. Así que sin más, vamos a conocer su historia. Hoje a gente estamos aqui no Complexo do Alemão, na Nova Brasília. A gente estamos aqui hoje com Mariluce Maria. É uma mulher que está fazendo um trabalho maravilhoso aqui no bairro, né? Aqui no Rio de Janeiro também, no bairro do Rio de Janeiro. Então, Mariluce, muito obrigada para nos receber, para fazer essa entrevista. Como que você está? Primeiro, eu agradeço a você e todas as pessoas que vão assistir, que com certeza estão dedicando tempo para poder ver o teu trabalho, o meu também, de outras mulheres. E, assim, eu sou Mariluce Maria, eu sou artista plástica, escritora e produtora. Trabalho com esse projeto já tem mais de 10 anos. Na verdade, eu não entendia antes que era um projeto. Que eu Você achava... está falando do seu projeto Favelart. Isso, Favela Arte. E eu não entendia o que fazer a nossa parte se chamava projeto. Que eu fui criada com a minha avó ajudando as outras pessoas. E ela sempre falou, faça a sua parte, seja ela qual for, por quem for. Não tem que escolher. Você tem que pegar e fazer a sua parte. E ponto. Eu comecei o trabalho justamente porque eu não lembrava de nada. Eu tive uma perda de memória total há muitos anos atrás, há 24, 25 anos atrás. E dali eu não conseguia lembrar nada. Nome, não sabia que eu já tinha um filho, que hoje tem 26 anos. Uau. Não lembrava da minha avó, não lembrava de nada. Eu tive 2 meninas gêmeas. Uma morreu na maternidade, a outra morreu após 3 meses. Uau. E aí, depois do sepultamento dela, eu perdi a memória total. Aí, Uau. Ao passar de um tempo, eu conheci o meu ex-companheiro, né, que era um índio pataxó também. Ele é um índio pataxó. Eu, na verdade, a gente ainda está fazendo um restante do mapeamento, porque eu sou tupinambá com Iamoré. Então, a gente ainda não sabe qual é, assim... a maior parcela da nossa família, qual que é? São as 2 tribos juntas. E aí ele foi e me incentivou a tentar fazer um desenho da favela, porque nós criamos uma empresa de turismo para a gente trazer o turista, para o turista conhecer de verdade o que era a favela. Não só através da TV, através dos noticiários que estavam noticiando na época a tal entrada do governo no Alemão, que foi a tal invasão, que é assim que é noticiado, a invasão do Complexo do Alemão, a pacificação. O que você acha quando uma pessoa ouve a palavra favela? O que você acha que ela está pensando das favelas? Porque tem vários significados negativos, né? Exatamente. Então, aqui no Brasil, quando se fala de favela, o brasileiro entende que é o pior lugar do mundo. É como se você estivesse na faixa de Gaza.
todas entendem que todas as favelas são faixa de Gaza. Só que não, favela tem todos os seus problemas sociais, como qualquer outro lugar de qualquer estado, não só do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é considerado um dos mais violentos, porém a violência ela não está só no Rio, ela está no mundo. A violência está dentro do ser humano, não dentro do lugar onde a gente mora. Só que aqui é uma potência enorme. Todas as favelas são grandes potências. São tão potentes que aqui no Rio de Janeiro, a maioria das pessoas é que fazem a cidade funcionar. Se não fossem as favelas, os hotéis não funcionariam, os restaurantes não funcionariam, empresas grandes, assim, que tem nomes, escritórios de advocacia, nenhum ia funcionar, nem as universidades funcionariam. Porque a grande mão de obra vem das favelas, até mesmo para o entretenimento, para a música, que é uma das artes mais utilizadas aqui no Rio. A música, a maioria delas vieram de favela, o samba, o rap, o funk. Então não adianta acharem que a favela é só um ponto de violência, porque não é. A favela é um ponto de potência, onde a gente tem as nossas ferramentas, não só de sobrevivência, mas nossas ferramentas socioculturais que nos fazem progredir além daquilo que as ferramentas públicas, o Estado, a gente no Brasil chama de Estado, o governo nos oferece. Porque o governo ele não abre a porta pra gente. A gente que tem que ir lá e abrir. A porta tá ali, nem o caminho muitas vezes não dão pra gente. Pra saber o caminho, você tem que conversar com quem já sabe. Então, muitas das vezes a gente ficou aqui cercado numa bolha, onde a gente não tinha nenhuma informação. As informações que a gente tinha era só através da televisão. A gente não tinha acesso à biblioteca, a gente não tinha acesso direto à internet. E quando tinha acesso à internet era muito limitada. Telefone ainda não era antigamente, bem antes, né, de 2005, a gente não tinha telefone. Tinha telefone público, ou então aquele telefone de linha que a gente pagava a pessoa para usar por minuto. Né? Quem tinha um celular em 2005 tinha dinheiro, né? Não era qualquer um que podia ter celular, muito menos internet, computador com internet. Então, o avanço da tecnologia, ela sim, eu posso dizer, por mais que tenham algumas coisas que são contra, né, a nossa sobrevivência, que podem prejudicar a gente daqui a uns anos, como muita gente tem medo de inteligência artificial. A tecnologia, não só a tecnologia digital, mas todas as ferramentas de tecnologia, elas nos ajudaram a nos desenvolver melhor. Tanto que tem pessoas dentro das favelas, não só aqui do Rio, mas do mundo inteiro, que elas conseguiram se conectar foram através da internet. Se não fosse a internet, a gente não ia se conhecer. Porque quando que eu ia ter a oportunidade de conhecer pessoas de centenas de países, se não fosse elas saberem através de algum meio de comunicação, seja ele eletrônico, escrito, falado ou gravado, que não fosse transmitido para ela. Então, hoje em dia, nós acreditamos que tem muitas pessoas que levam as informações ainda o boca a boca, mas a gente precisa dessas ferramentas. E por um lado, a gente vê que tem uma certa ameaça de mercado de trabalho para nós, pessoas que vamos precisar de no futuro, daqui para frente, né? Nem no futuro, é de agora mesmo, se modernizar, se atualizar, estudar bastante, mas também isso nos abriu outros horizontes, senão nós estaremos presos ainda, porque eles tentaram durante muitos anos fazer das favelas uma prisão para as pessoas. Só que a gente não precisa mais ficar preso, a gente só fica preso se quiser. E como que é? Você falou antes que tem com o seu projeto Favelarte, você começou, né, para vender, fazer atividades com os meninos aqui da favela e vender para os turistas. Isso. Como que você começou a fazer isso? Como que foi esse empreendimento? Então, o Favelarte, ele começou na seguinte forma. Nós tínhamos uma empresa de turismo local, onde nós recebíamos centenas de turistas estrangeiros durante um dia. No mesmo dia, a gente recebia um grupo de 100, 150 turistas da mesma empresa. Essas empresas compravam um pacote e vinha aquele grupo de turistas em 3, 4, 5 ônibus, às vezes bons.
E aí, quando eles chegavam aqui, eles não tinham nada para levar de lembrancinha. Eles não tinham um produto local para levar, dizendo assim, fui no Complexo do Alemão. Sim. E aí, meu ex-marido falou, olha, vai lá, faz um desenho da favela. Eu falei, eu não sei desenhar nem um coração, como é que eu vou desenhar uma favela? Ele só tenta. Eu fui subir pro local onde eu comecei o projeto com as crianças, na Palmeira, e fui tentar fazer um coração. Só que eu falei assim, nossa, as pessoas daqui de cima, a visão é muito bonita. Eu não tinha visto, e o teleférico já tava começando a ser testado. Aí eu falei, mas a visão é muito bonita e as pessoas nem percebem isso. Aí eu fui desenhando a favela, só que eu não conseguia desenhar ela só barra e tijolo. Eu só consegui desenhar ela colorida. Eu ia desenhando, mas não conseguia assim, tudo marrom ou tudo cinza. Pra mim, eu ficava pensando nas pessoas lá embaixo, eu começava a ver as cores como os sentimentos das pessoas. Aí quando eu terminei de desenhar, ele falou, nossa, isso aqui é muito bonito. Aí eu cheguei em casa, desenhei em umas caixinhas de madeira, desenhei também em algumas garrafas. Quando o grupo chegou no dia seguinte, eu tinha algumas coisas para poder mostrar para eles. Eu deixei lá para eles verem, para eles tirarem fotos. E eles começaram a querer comprar. Aí ele faz mais, que aí a gente consegue ter mais dinheiro para a gente poder ajudar um projeto. Que nessa época a gente pensava o seguinte, vamos trazer o turista e vamos tirar 10% de tudo que a gente conseguir para ajudar um projeto social. Essa era a minha ideia, né? Ajudar uma ONG. Só que aí, depois que a gente começou a fazer, foi muita criança chegando, me se interessando a querer aprender. Tia, eu posso aprender a fazer esse desenho com você? Posso te ajudar a pintar? Eu falei, olha, preciso falar com seus pais, preciso falar com a sua mãe. Fui lá falar com os pais, só que eu percebi que a criança passava o dia todo comigo. Eu chegava lá para organizar os grupos dos turistas, as crianças já estavam me esperando, 7 horas da manhã. Bem eu cedo, descia, né? 8 horas da noite e as crianças ainda estavam lá. Eu falava, que hora vocês estudam? A gente não estuda. Por que não estuda? Ah, porque minha mãe não conseguiu vaga, porque eu não tenho documento, porque a escola não me aceita. Eu falei, vamos resolver isso. Aí eu chamei o conselho tutelar, conversei com as mães, algumas realmente não tinham documentação alguma, não sabiam nem como procurar vaga, porque tinham chegado de outros estados do Nordeste, pessoas que vieram de outros bairros longe, de outras favelas e vieram para cá, porque sabiam que aqui tinham locais para poder fazer moradia, só que não tinha, esses locais tinham sido desapropriados pelas obras do PAC, que foi o que fez o teleférico. E ali, mesmo assim, as pessoas precisando de moradia, elas construíram mesmo em risco. Elas fizeram novas construções e foram morar, porque elas precisavam de um lugar para morar. E a gente avisando, aí é barranco, aí é arriscado. Mesmo assim, as pessoas fizeram. Graças a Deus, está tudo em pé lá, nada deslizou. Mas não era o objetivo não era deixar as pessoas sem casa, mas sempre alertar que havia um risco. E aí, depois que eu comecei a inserir as crianças nas escolas, pedi as mães para ir atrás da documentação, a correr atrás dos direitos delas também, que era o Bolsa Família, porque nenhuma delas tinha renda, às vezes o pai e a mãe estavam desempregados, e a família passando fome, passando necessidade. Aí eu falei, peraí, eu estou com 60 crianças que sabem fazer esse desenho. Aí chega 10 mil turistas praticamente por dia, e não tem um para vender? Não, peraí, eu vou organizar. Cheguei e falei, vocês vão aprender? Vamos. Então senta aí, comprei o material, falei, agora vocês me imitam. Eu não sabia ensinar. Que nem eu sabia o que eu sabia. Aí eles começaram a me imitar e o desenho deles ainda ficava melhor que o meu. E aí os turistas, eles faziam fila esperando as crianças terminar de pintar para eles comprarem. Eu falava, mas tem que esperar secar. Não, a gente vai levar assim mesmo. Não vai borrar, não. E não existia Pix lá em cima, não tinha sinal de internet para vender no cartão de crédito. Então as pessoas traziam dinheiro com eles, né? Em dinheiro, ou levavam um cartãozinho que a gente tinha, que aí tinha o número da minha conta bancária, e eles falavam, você vai confiar eu levar o quadro, e você vai confiar em mim, eu vou levar esse quadro de vocês aqui, e eu vou ter que chegar lá e fazer o depósito para confiar. Eu falei, eu trabalho com a confiança. Eu confio em você, eu tenho que confiar em você. Eu não te conheço, eu vou chegar e vou dizer que eu não confio? Eu confio. Agora, vai da consciência de cada um, né? E a gente nunca tomou a volta de nenhum turista, nenhum turista nunca deixou de pagar.
E assim, a gente vendia os quadros, metade do dinheiro era da criança e a outra metade eu mantinha o projeto funcionando. Aí o Kleber, que era o meu ex-marido, descia com os turistas e fazia o percurso. Junto com os outros, a gente tinha 38 guias locais, que eram cicerones. A gente aqui não pode chamar de guia, porque guia é regulamentado. Então, o nome é cicerone, são guias só de dentro da favela. Nós tínhamos 38, desses 38 tinha 2 que eram ex-presidiários, eles ainda usavam aquela tornozeleira eletrônica. E assim, a gente organizava uns grupos e fazia roteiros que passavam pela casa do morador, pelos empreendimentos, as pessoas colocavam coisas para vender e aí movimentava a economia local também. Aí com isso, como a gente estava numa estação que era ponto de desembarque obrigatório, todas as TVs estrangeiras passavam por lá. E como nós éramos um dos canais de comunicação na época que ajudava as pessoas a se defenderem dos tiroteios para poder chegar em casa com tranquilidade, para as crianças não terem risco ao voltar da escola, esses canais já iam sabendo que a gente estava lá em cima, principalmente eu. E aí eles vinham para saber, olha, como é que isso acontece aqui, como é que vocês lidam com isso, como é que é a vida de vocês. Só que a gente não queria falar da violência. A gente queria mostrar que existia, sim, o problema da violência, mas que tinha mais do que a violência. A gente não queria que a mídia fosse igual a mídia brasileira, que só mostra o lado ruim do brasileiro. Assim, o lado ruim da favela, o lado negativo, que é o lado do confronto, que não é todo dia. Vocês chegaram aqui, vocês não tomaram um tiro. Só que as pessoas estão lá fora, imaginam assim, eu vou ir lá, assim que eu entrar, vou tomar um tiro. E não é assim que funciona. Deus só tem tiroteio se a polícia for trocar tiro com o pessoal local. Isso passa aqui muito? Hoje em dia não, mas na época de 2014, final de 2014 para 2017 foi muito. E a gente ainda avisou, quando começar a Copa e as Olimpíadas vai ser um tiroteio do caramba. A gente já estava prevendo que isso ia acontecer, porque o cenário escrito pelo governo na época era esse. O que a gente via acontecer dentro do que eles chamavam de unidade de polícia pacificadora não era um tratamento que eles deveriam dar. A gente não esperava um policial armado de fuzil para pacificar, a gente esperava policiais que viessem conversar com a comunidade para poder prestar o serviço que eles se inscreveram para prestar, que era alguns policiais queriam fazer projetos sociais voltados para arte, para luta, para educação, para assistência social. Nenhum deles foram lá, se inscreveram, os policiais de UPP. Nenhum deles se inscreveram para trocar tiro. Se você entrevistar um policial de UPP, ele vai dizer, eu fui lá para ajudar. Eu acreditei que era para ajudar. Só que diante de um cenário que não era só a polícia e o bandido que estava aqui, os brasileiros que me ouvirem vão entender que no Rio de Janeiro tem mais do que polícia e bandido. Tem um outro tipo de bandido, que também é um outro tipo de polícia. E aí, nisso, eram três, a gente pode chamar de 3 personalidades, assim, 3 frentes tentando ser dono do território. A polícia tentando controlar o domínio do território de outros 2, só que no confronto. E não funciona assim. Não funciona porque não se faz a paz enchendo um lugar de tiro. E os tiros aqui não são tiros pequenininhos, eram tiros grandes, que o tiro do blindado, ele é tão grande como de um fuzil, porque são tiros de fuzis. Então assim, a pessoa pensa, mas quem dá tiro grande assim é quem tá com a R15, quem tá com uma 12. Não, o tiro do blindado faz um buraco desse tamanho. A casa que eu morava lá em cima, dava pra gente ver do lado de fora. Tinha várias casas lá em cima que dava pra você ver do lado de fora de tanto buraco que tinha. E ainda hoje tem, porque teve um confronto há pouco tempo. Há duas semanas atrás, numa sexta-feira, teve um confronto aqui que ele foi, assim, 8 horas de confronto sem cessar. Uau! Onde teve drones do estado que lançou granada numa vila. A gente achava que assim, a única coisa que não acontece aqui,
que acontece no Oriente é bombardeio aéreo. Só que agora acontece. A gente não imaginava que isso ia acontecer. E por que o governo, você acha que Porque fez isso? eles precisavam avançar. E quem estava um pouco mais acima não deixava o blindado avançar. Eles estavam trocando muito tiro de verdade. Foi aqui, na esquina da minha casa. Na esquina. Eles, para avançar, eles precisavam retirar o ferro e precisava ir até a praça, que dali a polícia conseguia se espalhar. Só que o pessoal daqui de cima não deixou eles passarem. Aí a estratégia que eles usaram foi a mais insana, sem juízo da vida. Foi jogar uma granada para espantar os rapazes. Só que não espantou só quem estava armado ali. Eles quase mataram os moradores todos. Acabou a casa das pessoas. E por pouco não tirou a vida de uma mulher, de um senhor que mora em cima. Fora as outras casas lá pra dentro da favela que ficaram bem pior do que as daqui. Porque lá dentro foi muito intenso o tiroteio. Então, assim, a mídia, aqui no Brasil, ela mostra esse lado ruim da favela. Na época da pacificação, ela mostrou o lado bom. Ela mostrou uma favela bonita, lançou uma novela que mostrava uma mulher favelada que se apaixonava por um policial, que eu não sei o que lá. A novela Salve Jorge, você já ouviu falar? Não. Mas, então, mas era uma história assim. Tinha uma menina, eu acho que era morena, ela se apaixonava por um cara e tal. E a novela era maravilhosa. E aí aparecia a mulher na laje se queimando, aparecia o cara malandro lá esperto que não queria trabalhar, que só vivia só passando a perna nos outros, tomando a cervejinha dele. E a vida aqui não é só isso. A vida é que as pessoas saem para trabalhar, as crianças descem para estudar, depois tem que voltar para casa. Às vezes o pai e a mãe não tá lá, não tem ninguém para tomar conta dessas crianças. E elas têm que contar umas com as outras e com a sorte para poder sobreviver. Só que quando não tem quem vigia, quem é que vigia essas crianças? Quem é que educa quando o pai e a mãe não tá, quando não tem um adulto perto? Porque antigamente a gente convivia assim, em laços de família que as tias, as avós moravam do lado, tinha as madrinhas para tomar conta. Hoje em dia não, as pessoas estão morando separadas. Tem 3 gerações juntas, tem a mãe, a avó e a filha. E às vezes já tem a bisneta. Mas moram em lugares diferentes, não moram mais no mesmo quintal. Não dá mais para todo mundo se ajudar como antigamente. E aí, muita gente foi embora, vieram outras pessoas morar, que foram separando as famílias. E depois disso, as coisas assim, a cultura local mudou muito. Nossa forma de viver, a forma de lidar com as pessoas no dia a dia, ela mudou muito, porque assim, antes o teu vizinho era seu familiar. Hoje em dia seu vizinho, ele veio de outro lugar. Então não dá pra você pedir pra ele tomar conta do seu filho. Eu vou trabalhar, vizinho, enquanto eu estiver trabalhando, passo o olho no meu filho. O vizinho também trabalha. E às vezes o vizinho não pode tomar conta do filho, porque o filho já não tem aquela educação de respeitar o mais velho. E aí quando vai falar, olha, não pode fazer isso, não vou contar pra tua mãe. Pode contar que ela sabe. Eu não tô nem aí, vai contar, tem certeza? É esse tipo de coisa que o meu trabalho, ele ajuda a diminuir, que é o comportamento das crianças que estão altamente agressivas por conta dessa violência toda que a gente viveu, porque isso foi reflexo da violência, e também para ajudar as escolas a terem um suporte onde elas possam expressar essas emoções dela, que não seja no dia a dia descarregando em outras pessoas. Elas têm que ter ferramentas que não são fáceis de conseguir, mas que dê a elas algo que seja criativo e produtivo. Que ela possa chegar ali e ter o momento dela assim, tô chateada, eu tô furioso, mas eu vou fazer um desenho disso aqui, eu vou fazer uma música disso aqui, eu vou fazer um livro disso aqui, eu vou inventar uma dança, eu vou escutar uma música, eu vou dançar, eu vou assistir um filme, eu vou aprender a roteirizar um filme. Isso são as coisas que o nosso projeto hoje tenta colocar na cabeça tanto do jovem e do adulto. E a criança, a gente trabalha mais com a parte do desenvolvimento cognitivo e também a parte da assistência para as crianças que têm alguma deficiência. São as crianças que a gente chama de crianças com necessidades especiais. Então, dentro do projeto hoje, a gente tem uma gama de coisas que nós fazemos, né? Eu tenho pessoas
voluntárias que me ajudam nessa parte, principalmente os professores. E também eu tenho outras pessoas que me ajudam com as partes mais técnicas. Hoje a Fundação Getúlio Vargas, ela me deu uma consultoria onde eu pude formalizar o projeto, colocar ele direitinho, ter CNPJ, ter a formatação dos contratos, saber direitinho até onde que eu tenho que ir com o contrato, o que eu não posso fazer nada sem contrato. Eu sempre pedi direito, autorização de imagem, os pais, eu sempre pedi a documentação para levar as crianças para os passeios culturais, mas eu não tinha um CNPJ assim, de ONG, né? Eu tinha o CNPJ da minha empresa e quando eu pedia no nome do projeto, mas com o meu número de CPF. Eu, pessoa física, estava responsável pelas crianças. Às vezes eu saía com 90 crianças, aí tinha os monitores adultos, mas quem ia responder pelas crianças depois era eu sozinha. Então, criei a instituição, aí me organizei, me formei em algumas áreas, assim, não formação de faculdade, mas cursos que me ajudaram a melhorar a minha compreensão, a ter mais conhecimento da área, né? Como eu escrevia já projetos para vários outros projetos que eu também não sei te explicar como é que eu aprendi. Eu só sentava na frente do computador e falava, eu não vou ficar à toa, vou aprender alguma coisa. E fui aprendendo a descrever projetos sociais, que é super difícil. Assim, as pessoas pensam assim, é só escrever o projeto que tu vai conseguir patrocínio. Não é, não. Se inscrever em edital basicamente você passar num concurso federal, assim. Você pode se inscrever em qualquer concurso federal que tu passa. A mesma coisa que a gente tem que estudar para um edital é um processo de estudar para um concurso federal. As documentações que tem que enviar são quase as mesmas. Então, assim, é difícil. É tempo, também você tem que pensar, investigar, você não pode apresentar qualquer coisa, né? Para Exatamente. poder ganhar essa convocatória, você precisa ser bem transparente com o dinheiro, o que é que você vai fazer, onde que você vai... E apresentar todas as facturas também. Exatamente. É bem complexo, é bem complexo. Difícil. Mas é bom que você pode fazer isso, porque é uma coisa que eu acho que muitas pessoas também, quando estão começando a fazer projetos assim social, eu acho que é bem importante saber apresentar um projeto, formular e fazer, ter um bom projeto. Para ter um bom projeto você precisa trabalhar muito por isso. Isso, então, porque depende, assim, cada edital é diferente do outro, mesmo que ele seja público, editais da prefeitura, tem, vamos supor, por ano tem 12, 20 editais. Aí, em cada edital é um jeito diferente de apresentar. Você pode apresentar a proposta, só que cada um pede uma documentação de um formato, e aí você tem que formatar tudo de novo. Só que, assim, depois que você pega o jeito, é como aprender a andar de bicicleta. Você tem que ler o edital uma vez, ir lá nos documentos, juntar os documentos, botar numa pastinha, ir lá e fazer a planilha, e no edital reler tudo de novo e bater. O documento tá aqui, ok, agora vamos na planilha. Eles dizem que a gente pode gastar 20 mil. Tá, pra eu fazer esse projeto, 20 mil não dá, então não vou nem disputar. Porque na hora de prestar conta, não pode faltar R$1, não pode sobrar R$1. Claro, totalmente. Então a pessoa, até nisso, ela tem que ter esse cuidado. Mas é uma coisa que depois que a gente aprende, a gente sabe que dá para passar nos outros. E assim, tem edital que são privados, a maioria, elas estão pedindo lei Rouanet. Nessa parte eu ainda não sou tão boa quanto nos editais simples. Mas eu estou aprendendo a enquadrar o meu projeto primeiro. Primeiro eu vou enquadrar o meu. Né? Eu aprendendo o meu, eu vou aprender o dos outros. Claro. Eu vou enquadrar o meu projeto na Rouanet, porque tem muitas empresas querendo patrocinar, ajudar, mas elas estão exigindo lei Rouanet. Os editais, quase todos, públicos e privados, agora eles pedem lei Rouanet. E agora os editais aqui no Brasil, eles pedem um certificado chamado Pontos de Cultura. Tem 2 certificados, Ações Locais, que é esse que eu passei o ano passado, e o Ponto de Cultura, que a gente conseguiu pegar como coletivo, que a nossa ONG agora vai fazer ainda 2 anos. Então, só após 2 anos é que a gente pode pedir pelo CNPJ da ONG. É depois de 2 anos que pode fazer a Rouanet, e depois de 2 anos pode pegar o Ponto de Cultura. Então, são coisas que, assim,
A gente, quando começa um projeto, a gente não sabe o que tem que fazer. A gente até vê um vídeo ou outro no YouTube, alguém que fala assim, tem até uns anúncios assim, eu te vendo, você comprando meu e-book, você já tem modelos prontos de projeto. Não tem, gente, não tem. Não confia. Não tem, porque o seu projeto é único. Só você sabe fazer. Não adianta, se eu chegar hoje, eu pegar o seu projeto por escrito, vou pegar ele por escrito, eu vou ler, eu vou falar, caraca, ela fez isso. Eu vou fazer do meu jeito. Aí eu vou tentar botar do meu jeito. Não vai funcionar igual o seu. É totalmente diferente. Tem metodologia que dá para replicar, mas tem metodologia que não tem como. Porque as ferramentas usadas pelas pessoas e os territórios são diferentes. Totalmente. Então, todos os projetos têm que ser escritos e adaptados, personalizados por quem faz o projeto. Não adianta também eu vou chamar um especialista, o cara que mais fez projeto no mundo. Eu já tive gente que fez o projeto pra mim. Maravilhoso. Só que eu olhei e falei, caraca, isso aqui tem nada a ver com o meu projeto. Não, isso aqui é muita coisa, eu não faço isso tudo aqui não. Faz, eu falei, não nesse formato. Aqui eu não vou enganar ninguém pra ganhar dinheiro, não. Não, mas a gente vai conseguir. Tá, mas não vou enganar, porque não é assim que funciona. Eu atinjo um número até maior que esse. Mas não com esse dinheiro todo, não preciso de ser tudo não. Porque assim, não adianta chegar pro empresário e falar, olha, eu preciso de 100 mil reais para pintar um muro que eu pinto com 5. Eu vou ter que prestar conta dos 100, como é que eu vou fazer? Porque acontecia isso aqui, quando em 2014, antes de começar o tiroteio, veio muita gente me procurar dizendo assim, a gente tem um dinheiro para doar pro teu projeto, tu tem uma ONG ou não? Você tem que abrir uma ONG. Eu falei, não quero abrir uma ONG agora, eu só quero abrir uma ONG quando eu estiver preparada. Ah, mas se você tiver uma ONG, a gente consegue passar 1 milhão para você, aí você faz o projeto, aí ajuda esse outro projeto aqui, passa 500 mil para eles. Eu falei, esquece, eu já conheço a manobra, eu não vou participar disso, porque era assim, o meu projeto é que ter que contratar um outro projeto para dividir o dinheiro. Só como é que eu ia prestar conta dessa outra metade? Eu ia ser presa, porque é crime federal. Vou ser presa por um dinheiro que eu nem usei no meu projeto. Falei, não quero não. É importante saber, né, também as coisas que você quer fazer com o seu projeto. Exatamente. Porque senão também os caminhos, as decisões que você vai tomando também são importantes. É como um projeto, para mim, também é como uma empresa, né? É como tudo isso. Tem que ver com o que você pode aportar para somar numa luta, numa transformação, num impacto social, como você quer fazer, né? Sim. E quais vão ser os benefícios, o que você quer, né? Sempre quando você seja ético, não? E tenha bem em conta os direitos das pessoas, né? Onde você está morando, as pessoas com que você quer trabalhar, as coisas que você quer fazer, né? Exatamente. Então é bem importante isso. Outra pergunta que eu queria fazer para você é como que para uma mulher morar na favela? É um espaço seguro? É um lugar seguro para uma mulher? Ou depende das horas, uma mulher sozinha não pode ficar na rua, por exemplo? Olha, eu como brasileira, carioca, nascida e criada aqui no Complexo do Alemão, eu sou acostumada a andar nessas ruas desde pequena, a hora que for. Pode ser 3 horas da tarde ou 3 horas da manhã. Nunca ninguém tentou me agarrar, nem me roubar, não dentro da favela. Nem me roubar, nem me ameaçou, nem nada. Porém, eu não me arrisco a sair 3 horas da manhã e ir para uma área assim, Lapa, Zona Sul, e ficar por lá andando à toa, principalmente com o celular na mão. Ou qualquer coisa que aparente que eu tenha um celular. Porque são áreas que, por mais que tenha uma segurança da polícia, o ladrão sabe que ele pode roubar ali. E dentro da favela, não. A favela, ela tem umas regras onde a gente sabe que a gente não vai ser violentada. Onde a gente sabe que a gente não vai ser roubada. Porque, por mais que as pessoas falem assim, tá cheio de traficante, mas a família deles mora aqui também. E a família dele acaba se estendendo às nossas famílias. Porque se fizer com um, vai fazer com qualquer um. E existe, infelizmente, a punição deles.
O Estado não consegue punir porque nem chegam a fazer. É muito difícil ter roubo dentro da favela. É muito difícil ter alguma coisa, assim, eu não tenho nem lembrança de recente de algo violento entre casais dentro da favela. Porque as pessoas aqui, antes delas fazerem e pensar assim, eu vou pegar tantos anos de cadeia, elas já pensam assim, se eu fizer, vão me resolver. Que a lei da favela é totalmente diferente da lei do asfalto. Infelizmente, eu não vou te dizer que eu concordo. Eu não vou dizer que eu concordo porque tem algumas coisas que realmente não tem como, que ultrapassam meus valores, meus princípios. Assim, eu acho que só quem pode tirar a vida do ser humano é aquele que ele acredita, a fé dele, né? Que a fé dele, que tem pessoas que acreditam assim, eu tenho um tempo de existir, eu vou morrer, morreu porque chegou a hora. Ou, no mínimo, quem foi que deu a luz? A mãe. Se a mãe deu a luz, a mãe é que tem que decidir na hora de desligar um aparelho de um filho que está morrendo no hospital, é a mãe que tem que dizer se ela quer deixar ou não. Então, assim, não faz sentido para mim eu ferir um ser humano, seja ele com palavras ou com alguma coisa física, ou ver outras pessoas fazendo isso de forma violenta. Eu não consigo, assim, nunca passou pela minha cabeça, por mais coisas que já me fizeram, que eu já tive alguns problemas sérios, assim, que colocou minha vida em risco, não dentro da favela, mas uma pessoa, duas pessoas, coisa particular, né, do dia a dia, pessoal, que colocou minha vida em risco. E mesmo assim, eu não fui lá tirar a vida da pessoa. Tem horas que a gente até pensa assim, é tudo ou nada. Ou eu me salvo, ou eu tenho que agredir para me salvar, ou eu tenho que deixar a pessoa me matar. Mas existem outros caminhos. Só que tem pessoas que não têm escolha, né? A gente sabe que tem horas que a pessoa tem que se defender. Não foi o meu caso, né? Em algumas situações que eu passei, eu tive alguns casos de violência física, mas a maioria da violência, a que mais me marcou mesmo, que assim, eu senti que eu ia morrer, foi a violência emocional. Mas, fora isso, eu não vejo sentido das pessoas acharem que dentro da favela ela está em risco por ser mulher. O risco da mulher dentro da favela hoje é o seguinte: você tem que saber o limite do que você quer. Por quê? Existem ambientes onde um ambiente é para uma mulher que ela quer ser livre, solta do jeito dela. Ninguém vai passar a mão nela, mas ela vai lá para dançar, ela vai lá para beber, ela vai lá para conversar, ela vai lá para descontrair. E aí todo mundo vai olhar. Isso aí é inevitável. Esse tipo de violência, a pessoa já vai lá se expor, que algumas mulheres podem até discordar de mim. Por exemplo, tem muito baile funk que vai as meninas de 12 anos, 15 anos, 20 anos, 30, vai mulheres também da nossa idade, mas que vão com uma roupa que o homem vai olhar. Aí a gente não pode dizer, tá me assediando. Por quê? Porque colocamos a roupa para olhar. Então não adianta a gente botar a culpa no homem nessa hora. Que aquele ambiente ali, ele já é um ambiente para você dizer se você quer ser olhada ou não. Agora, se você andar no dia a dia, normal, tá? As pessoas só vão olhar a beleza normal da pessoa. Vão olhar pro rosto, o jeito de andar, mas ninguém vai fazer psiu, ninguém vai mandar perguntar se tá sozinha. Então não existe esse tipo de assédio no dia a dia. É um código, né, também? Até porque aqui todo mundo tem que respeitar a família de todo mundo, né? Não só dentro da favela. Eu acredito que, assim, no Rio de Janeiro todo existe essa questão do respeito entre as famílias. Só que, em alguns momentos, as pessoas bebem. E aí a gente percebe que a pessoa está passando do limite. A gente quer botar limite num lugar que ninguém tem limite. Entendeu? Aí quem tem que botar o limite é quem manda no lugar. É nessa hora que a gente, como ser humano, não pode fazer muito, porque tem pessoas que têm o controle da situação. Então tem que deixar aquelas pessoas controlar a situação. Eu já me envolvi muitas vezes em algumas situações, principalmente briga de torcida, não me envolvo mais. Não me envolvo. Aqui dentro da favela não tem briga de torcida. Mas existiam os locais aqui em volta que tinha muita briga de torcida. O pessoal, os homens bebia demais, olhava pra mulher dos outros,
Aí o cara percebia, era numa torcida rival, ia lá e brigava com o outro, tava eu no meio separando esse pessoal. E eu não tinha noção do risco que eu corria. Porque pra mim era tão normal eu separar briga, que assim, era como se eu estivesse separando briga de criança. Só que em momento nenhum passava na minha cabeça que alguém podia estar armado, alguém podia pegar uma garrafa, quebrar, me machucar. Não passava na minha cabeça isso. Eu confiava tanto, que assim, eu tenho uma fé muito grande que eu ia conseguir, que eu falava assim, olha, Senhor, eu tô indo lá, hein? Se eu tiver que bater neles, eu vou bater. Eu só vou me defender. E aí eu ia pra separar a briga. Todas as vezes eu consegui separar. Graças a Deus, nunca apanhei nenhuma. Nunca. Mas o que eu passei de perrengue, que eu fico refletindo hoje em dia, eu falava, gente, eu saía da minha casa pra ir separar briga de torcida de homem. Eu sou doida. Eu sou doida. Mas você é brava pra fazer isso. É porque eu pensava nas famílias, nas crianças, assim, aquelas pessoas ali tinha pai, tinha mãe, tinha filhos. Tava todo mundo alcoolizado, todo mundo na adrenalina do jogo. E assim, e a gente tem que saber também um limite, não assim, eu vou botar tal roupa e pra ninguém me olhar. Depende. Tem lugar que eu tenho que me comportar muito bem, até porque eu tenho que dar exemplo para minhas crianças. Mas se eu botar uma roupa e o cara me olhar, é sinal que ele não é cego. Só que ele só tem o direito de olhar e me respeitar. Que a hora que ele ultrapassar esse limite, aí eu vou ter uma conversa com ele. Eu vou dizer, meu filho, aqui você sabe que tu não vai arrumar nada. Você já tá arrumando um problema grande que você tá me assediando. Você conhece como é que funciona a lei? Porque assim, ela não funciona só da favela pra fora, não. Funciona da favela pra dentro também. Eu tenho os mecanismos. Só que a maioria das mulheres, quando são assediadas, tem mulher que nem percebe que é assediada. Não percebem, às vezes também, porque eu acho que precisamos saber mais sobre nossos direitos que a gente temos. Isso é uma coisa que eu acho importante. E cada vez a gente... eu descubro que não está tão acessível essa informação para todos. Sim, mas também tem umas questões, assim, que eu percebo que o homem, ele também passa por uma situação de violência. Porque, assim, um homem que vai para um lugar que, assim, aqui, infelizmente, gente, brasileiros que me desculpem se vocês não gostarem, eu não posso fazer nada, mas o brasileiro, ele tem uma péssima cultura de achar que todo o ambiente que ele vai para beber e que o povo tá dançando é um ambiente que ele vai encontrar uma mulher que vai dar mole para ele. A maioria dos homens brasileiros tem esse pensamento, eu vou lá porque eu vou pegar alguém. E aí ele chega lá, ele não encosta na mulher. Porém, fica olhando, oferece bebida. Aí hoje em dia a gente vê que o mecanismo também da mulher é muito voltado a tirar proveito da situação. Eu tô falando isso por experiência própria, que eu convivi e convivo com muita gente assim. Aí fala assim, tem um pagão ali, vai pagar um balde pra gente. O cara paga um balde na intenção de pegar a mulher. O cara, às vezes, tá sozinho. Ele já tentou arrumar uma outra mulher em outro lugar, só que ele acha que ali ele vai arrumar alguém. Ele não vai arrumar ninguém pra ficar namorando, pra casar com ele assim, gente. Não é com balde de cerveja. Só que na cabeça da mulher, ela tá só dançando, se divertindo, e o cara tá pagando pra ela. E aí, publiciza o ambiente do funk, do pagode, esses locais que tem as resenhas, que a gente chama de resenha, como um local de pegação. E não é, cara, não é todo mundo que vai lá que vai se pegar, não. Pra lá vai pessoas de família, principalmente pra esses pagofunk. Vai pessoas que querem só distrair a cabeça depois de um dia de muito trabalho. Às vezes no dia seguinte a folga dela só quer distrair a cabeça, tanto homem quanto mulher. E a gente fica passando por essas situações e deixa de gostar do ambiente. Tem muitos lugares que são muito bons de frequentar, tem grupos bons que cantam bem, tocam bem, o atendimento é bom, só que aí todo mundo começa a, muito cedo, muito precocemente, tanto as meninas quanto os meninos, a irem para lá e levar o ambiente que eu te falei, que é um ambiente que todo mundo quer ser cantado, para dentro desse ambiente mais familiar. E assim, as coisas ficam emboladas. Aí é onde a gente perde a nossa identidade cultural. Porque assim, até onde é que é o pagode, até onde é que é o baile funk.
que mistura o pago funk, e a gente fica meio perdido. Aí você perde um local que você queria frequentar, você deixa de ir, porque não é um lugar mais que te pertence. Você não pertence mais aos costumes do jeito como aquele lugar está lidando. Não tem droga, não tem arma, não tem nada. Mas tem um ambiente que te expõe, que, por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. Eu, uma mulher solteira, só tenho um filho de 26 anos, que eu não preciso mais dar exemplo de mãe, que não pode andar de roupa curtinha, nada. Não, mas eu tenho um monte de criança que eu tenho que dar exemplo. Eu não vou ir para um lugar desse, vou, bebo com um, bebo com o outro, converso com um, converso com o outro, o cara pega aqui no meu braço, um tá falando no meu ouvido, daqui a pouco o outro tá parado atrás de mim. Como? Aí os outros tirando foto, filmando e tal. Como é que eu vou explicar para as crianças que lá não é lugar de criança se eu tô lá? Porque na cabeça delas é assim, eu sou igual a elas. Eu sou igual a mãe delas. Se eu tô lá, elas podem ir pra lá. Como eu já peguei meninas e meninos de 10, 12, 15 anos nesses locais de madrugada, eu falo, pode ir pra casa. Tua mãe tá aqui? Não. Sobe, vai pra casa. Você não era nem pra estar acordado. Pode ir pra casa agora. Mas você não manda... não, manda em você mesmo não. Mas se você quer continuar participando do projeto, ou você segue a regra, ou você tá fora, porque você não vai dar mau exemplo para as outras crianças, não. E botava pra ir embora e ia. E os que ousaram tentar desobedecer, tentaram me passar para trás algumas vezes, eu tive que botar eles na lista verde, que é a lista que ajuda mais do que pinta. Eles pintam, mas eles ficam ajudando a lavar o pincel, eles ficam ajudando a fazer as cores, eles ficam ajudando a ensinar as crianças que não sabem pintar a pintar. Então, por um lado, eles estão se profissionalizando mais do que quem está pintando. Para eles nem é castigo. Eles falam assim, tia, eu queria ir para a lista ouro, mas ficar aqui na lista verde é melhor do que... Falei, então se você não quer parar de participar de lista nenhuma, você passa a obedecer sua mãe, seu pai, a me ouvir quando eu falar contigo e respeitar seus professores em sala de aula. E quando eu falo respeito, não é só com os professores, é com seus amigos, é com as pessoas que você convive, é com toda pessoa que estiver viva e respirando. E não só pessoa, se você vê um bicho... Você também tem que respeitar ele, não é porque o teu amigo bate num cachorro, num gato, tu vai bater também não. Então são coisas que a gente tem que ir botando na cabeça da criança aos poucos, porque esses valores eles foram se perdendo. As pessoas não têm mais tempo para educar os filhos como educavam antes. E aí as pessoas até me perguntam assim, mas tu trabalha com o quê? Porque mesmo quando eu falo assim, todos os trabalhos que eu faço, aí fala, mas qual a sua profissão? Aí eu tenho que explicar. Eu falo, olha... Eu sou arte-terapeuta, especialista em mudança. Mas como assim especialista em mudança? Eu dou conselho, eu oriento. Eu sou uma pessoa que eu vou dando orientação. Eu oriento nessa área, eu oriento nessa área, eu vou explicando pro pai e pra mãe, eu tô identificando um problema aqui com o seu filho. Vocês estão precisando dar uma melhorada no tempo que vocês passam com ele. Vocês têm que conversar um pouco mais juntos, a família toda, os irmãos. Você tem que deixar eles se expressarem algumas vezes. Não é que, ele vai me desobedecer, vai passar por cima da minha autoridade, vai lá, quem manda na minha casa sou eu. O pai e a mãe tem que mandar na casa. Aqui em casa, nunca precisei de bater no meu filho. Nunca, assim. Se ele tomou uma surra, foi mais de grito do que de... Que eu só peguei um pente e dei uma batidinha de nada, porque ele e meus sobrinhos molharam na outra casa que eu morava, molharam a casa toda jogando aqueles balão de festa com água pra cima. Eu tinha saído pra trabalhar, quando eu voltei a casa tava toda lavada. Aí, mas foi só, bati com o pente de uma vez na perna, dei mais grito do que tudo. Ali ele falou, foi a pior surra que ele já tomou na vida. Eu falei, mas eu nunca te bati ele por isso. Nunca pensei que essa ia gritar tanto comigo. Mas foi a forma como eu encontrei para não machucar fisicamente o meu filho. E emocionalmente também não, porque eu sei que a violência física ela também fica na memória. E fica para sempre. Eu tenho assim, eu apanhei muito da minha avó. Eu dou graças a Deus que eu apanhei, graças a Deus. Porque eu não valia nada, eu aprontava pra caramba, eu fugia muito pra ir pro meio da serra, da mata, que eu gostava muito de ficar na mata. Mas assim, eu acredito que o que a minha avó fez, mesmo ela me batendo, foi a melhor forma de educação, porque foi a forma como ela aprendeu.
E a forma que ela aprendeu não foi a forma que ela me ensinou. Ela me batia, mas ela não me ensinava a bater no meu filho. Eu perdi a memória, ela teve que me ensinar tudo de novo, mas em momento nenhum ela falava assim, tem que botar ele de castigo, tem que bater, tem que fazer... Ela falava assim, peraí, deixa aqui, eu converso com ele, tu fica me ouvindo pra tu aprender. Ela fala, Lolo, que ela se chama de Lolo. Você sabe quem é que manda aqui? A senhora e minha mãe. Ele tá chegando pra me almoçar. Então, assim, ele já tinha também a experiência de que, assim, tinha uma autoridade na casa. E até hoje a experiência dele é essa. Só que hoje, por exemplo, hoje ele é o homem da casa. Que quem trabalha, quem mantém as contas, quem faz tudo é ele, não sou eu. E nem tem outro homem aqui em casa, né? Porque a pessoa que morou comigo 18 anos foi embora. Então, hoje em dia, a responsabilidade de tudo, quem assumiu os 100 eu pedi foi ele. Mas isso foi muito da criação, do convívio, das coisas que ele também identificou, que ele como homem teria que fazer. Que a responsabilidade da mulher e do homem, ela tem um certo limite. Que nem tudo a mulher consegue carregar nas costas sozinha. Que por mais que, assim, algumas pessoas pensem assim, mas tem mulher que consegue criar os filhos sozinha e os filhos ficam bem. Meu filho fala inglês, fala espanhol, podia estar trabalhando em qualquer lugar do mundo, é especialista em várias áreas, foi para as Forças Armadas, não quis seguir com a carreira. Por quê? Porque ele falou, vou ficar do teu lado. E quando meu ex-companheiro me abandonou, a gente tinha uma empresa, a gente tinha uma sociedade com um investidor, a gente tinha uma empresa de importação e exportação de GNV. Aí ele falou assim, não se preocupa não, porque eu vou ficar do teu lado. Eu sou homem para ficar do lado da senhora até o dia que a senhora não precisar mais. E até quando a senhora não precisar, eu vou estar do teu lado. E eu doida para minha namorada. Ele falou, depois dos 30 eu penso nisso. Por enquanto, vamos trabalhar, vamos refazer seu projeto de novo, vamos organizar, vamos montar a ONG, botar ela tudo documentada direitinho. Eu ajudo a senhora nessa parte, porque ele é ótimo em administração de pessoas e finanças. Ele falou, então deixa essa parte que eu te ajudo nessa área. E ele é muito bom na comunicação também. Então, por mais que, assim, eu passei por um processo de depressão muito grave, onde meu cabelo era aqui, perdi o cabelo quase todo, e agora tá crescendo outra vez. E ele me ajudou em tudo, desde me tirar lá do fundo do poço, a falar, mãe, a senhora não tá sozinha, eu preciso sair para trabalhar, para pagar o aluguel, para manter as coisas, só que eu preciso que a senhora fique bem. Eu não posso ir trabalhar pensando se quando eu voltar a senhora não vai estar mais viva. Eu preciso que a senhora fique bem. Então isso me deu força para voltar a fazer tudo de novo, a recomeçar do zero, porque quando eu vi assim meu ex-marido indo embora, ele levou com ele também parte do meu sonho. Eu achava que na minha cabeça eu só ia continuar com o projeto, com as crianças, se ele estivesse comigo. E não, ele só fez uma parte até aqui, a história da gente veio até aqui, daqui pra frente não cabe mais ele. Agora daqui pra frente eu e meu filho e as pessoas que estão trabalhando no projeto. E eu não tirei ele. Ele, por mais que ele tenha ido embora, ele é sócio fundador também. Ele é membro do Conselho Fiscal. Porque quando eu comecei o projeto, quem me mandou ir lá pra cima desenhar a favela foi ele. Então, se eu não tivesse o incentivo da parte dele, eu não sei se eu ia estar fazendo o trabalho que eu estou fazendo hoje em dia. Então, eu não posso apagar a história dele, assim, vamos esquecer, vamos dizimar ele da história do nosso projeto, da história do Complexo Alemão, da cabeça das crianças, que tem muita criança que gosta muito dele, que ama ele. Vou chegar lá e contar para as crianças, ele me abandonou, ele levou tudo, me deixou sem nada, até de aluguel estou morando por causa dele. Não posso fazer isso, porque eu vou desconstruir a identidade dele. A identidade que ele formou dentro das crianças não foi a que ele fez, a que ele teve, né, quando ele foi embora. Ele tomou a decisão e a vida é dele. Eu demorei para entender que, assim, eu não fazia mais parte. Mas o meu filho me fez entender que, assim, a gente não merece ir dormir pensando se a gente é suficiente para o outro. A gente não necessita disso, nenhum ser humano. Eu acho que ninguém precisa isso. Ninguém precisa perder a vida por achar que não fui suficiente para o outro. Não, tu fez tua parte, acabou. O outro não quis a tua parte, tá ótimo. Claro. Então, hoje em dia,
eu consigo, assim, usar as ferramentas que eu aprendi, os cursos que eu fiz para ajudar as crianças, eu também fui me ajudando. Com a ajuda do meu filho, eu fui me ajudando. Porque eu falei assim, como é que eu vou cuidar da emoção dos outros se a minha tá toda bagunçada? Eu tenho que consertar tudo de novo dentro de mim. Tanto que agora, em dezembro, dia 2 de dezembro, eu sofri um acidente de moto, porque eu freiei para não atropelar o cachorrinho. Se eu ficasse 2 meses, hoje é dia 11, né? 2 meses e 9 dias parada dentro de casa, igual eu fiquei, porque eu tô desde dezembro só dentro de casa, porque eu me acidentei e machuquei muito. Eu tinha surtado já tava numa depressão profunda. Eu falei assim, que nada, já passei por coisa pior. Eu precisando de ajuda, meu filho tendo que trabalhar pra caramba pra me ajudar, outras pessoas tendo que me ajudar, minhas irmãs me ajudando, e eu vou ficar em depressão, eu vou piorar a situação. Aí que vai ficar mais difícil pra eles me ajudarem. Eu tranco a porta do quarto, porque se eu ver aberto eu quero entrar, porque era lá que eu passava a maior parte do tempo antigamente. Aí tranco, fico aqui, assisto alguma coisa, leio alguma coisa, vejo um vídeo, estudo um edital, que é a melhor forma que eu tenho de não deixar a minha cabeça voltar lá pro passado, eu tenho que viver no presente. Isso eu acho que é a melhor coisa, né? Ser consciente de que a gente estamos vivendo no presente. É importante isso. Então, vamos fechando a entrevista. A última pergunta é: qual é a resposta, qual é o conselho que você daria para você mesmo de 10 anos atrás? Quantos anos você tem agora? Eu tenho 44. Não, então, 43. Esse ano eu faço 44. 43. Então, qual é o conselho que você daria para Mariluce de 34 anos, por exemplo? Se eu pudesse voltar 10 anos atrás, eu ia falar assim, vai um pouquinho mais devagar. Mantenha a sua essência do jeito que você está mantendo. E confia nas pessoas, mas confia primeiro em você. Segue a sua intuição. Sempre pensando no próximo, mas pensando primeiro em você. Nenhuma vida nesse mundo é mais importante do que a sua. Então, quando você for fazer qualquer coisa, você pensa primeiro, quem é a pessoa mais importante do mundo? A primeira pessoa mais importante do mundo para você tem que ser você mesmo. Que se você não estiver bem, você não ajuda ninguém. E não tenta justificar um erro pelo outro. Ah, erraram comigo porque eu errei aqui. Nem todos os erros são erros. São apenas decisões que as pessoas tomam de forma diferente. Então, para de se culpar por algumas coisas e começa a lembrar que para recomeçar, você tem que se reinventar. Você não precisa apagar a história. Só precisa usar a mesma história e viver o presente. E daqui a gente consegue seguir em frente. Obrigada. Que agradeço. Gracias por acompañarnos en este viaje y permitir que esta historia eche raíces en ti. Recuerda que cada sueño sembrado hoy es el cambio del mañana. Encuéntranos y suscríbete en YouTube, Spotify, Apple Podcast, eBooks o en tu plataforma de podcast favorita. Soy Ludia Adelino y seguimos sembrando sueños juntas.